Bom, pessoal, vamos começar então o módulo 1. O primeiro tópico, que é a história da biblioteca, é um tópico bem rapidinho, na verdade. Como o nosso intuito aqui nesse curso é fazer com que as nossas bibliotecas funcionem, que as nossas salas de leitura sejam ambientes dinâmicos, espaços que o pessoal goste de frequentar, etc., eu acho que a gente precisa rapidamente passar nessas questões de por que a biblioteca surgiu e nas transformações que ela é, sofreu ao longo dos anos, porque isso vai fazer com que a gente consiga chegar lá no nosso objetivo. Mas como é uma coisa bem teórica, a gente vai passar rapidinho. O módulo se chama então Biblioteca, Sala de Leitura, o que, por quê, para quê e para quem, e ele vai apresentar rapidamente o histórico da biblioteca. Vocês assistiram um vídeo, ele é em espanhol, mas foi o vídeo que eu encontrei mais curto e com um maior número de informações, com uma síntese bacana de informações a respeito da biblioteca. Então, mais pra frente, depois a gente comenta um pouco sobre o vídeo, mas eu acho que ele foi um videozinho bem bacana e eu acredito que tenha dado para entender mais ou menos o que ele quis dizer, mesmo sem ter legenda. Mas de qualquer maneira, a gente vai falar um pouquinho mais aqui nos slides sobre o histórico da biblioteca. Então vamos lá, o cronograma do módulo, a gente está em História da Biblioteca. E aí a gente começa falando do que é a biblioteca, né? Isso é uma questão que, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer esse curso presencialmente, é uma questão que eu gostaria que vocês respondessem antes de qualquer coisa, porque eu acho que é daí que parte toda a nossa necessidade de fazer esse curso. O que é a biblioteca? O que é a sala de leitura? O que a gente. Como a gente enxerga esse espaço, sabe? Se você precisasse definir esse espaço, pensando aí com você, se você precisasse definir esse espaço, como que você definiria? O que você vê a biblioteca? Como você vê a biblioteca? Um, um lugar de guardar livros, o quê? Aqui eu vou ler uma definição do dicionário, que é, na verdade, número 1. Um conjunto de livros, manuscritos e etc., possuídos por um particular ou destinados à leitura pública. Número 2. Uma sala ou edifício onde está essa coleção. Número 3. Móvel para livros, estante. Número 4. Aí é uma definição da informática, conjunto de código já compilado que pode ser usado para desenvolver outros programas ou rotina. Muito provavelmente vocês concordam com isso, como eu também concordo com essas definições. Mas será que a biblioteca é só isso? Então eu acho que esse curso, na verdade, ele tem a intenção principal de responder essa pergunta, de dizer, olha, o que é a biblioteca? Será que a biblioteca é só isso que está escrito aqui? Então, eu acho que é o nosso principal objetivo. Então, a gente vai falar um pouquinho dela, por como ela foi criada, por quê e, e etc. Aqui eu coloquei tópicozinhos pequenininhos para que a gente consiga entender de um jeito bem legal. Na antiguidade, os materiais sobre os quais se concretizavam a escrita eram o papiro e o pergaminho. Os rolos desses materiais eram organizados em armários com divisórias e arrumados um ao lado dos outros com etiquetas visíveis indicadoras dos títulos. No século IV depois de Cristo, apareceu o Códex, ou seja, o uso das duas faces do pergaminho em formato moderno do livro. Esse novo aspecto exigiu novos móveis sobre os quais os livros ficavam deitados e às vezes acorrentados. A biblioteca mais antiga foi a de Alexandria, que reunia a maior coleção de manuscritos do mundo antigo, 500.000 volumes, fundada por Ptolomeu, rei do Egito. Segundo a lenda, a biblioteca foi destruída pelo fogo em 3 ocasiões. Em 272 d.C., por ordem do imperador romano Aureliano, em 392, quando o imperador Teodósio I arrasou-a, juntamente com outros edifícios pagãos, e em 640 pelos muçulmanos sob a chefia do califa Omar I.
Perto do século I a.C., os romanos mais abastados começaram a criar bibliotecas particulares com obras gregas e latinas. A crescente procura por livros deu origem ao comércio de copistas, ao aparecimento de livrarias e ao estabelecimento de bibliotecas públicas que surgiram em Roma próximo ao século II da nossa era. Durante os séculos 8 e 9, muitos textos científicos e matemáticos foram copiados e conservados por muçulmanos e cristãos. Valiosa foi a contribuição da Escola de Tradutores de Toledo, criada por Afonso X, o Sábio. Na Europa Ocidental, a leitura foi preservada graças, sobretudo, à ação das bibliotecas dos mosteiros, como de San Mila, de La Cogolla e de Ripoll, na Espanha, e o de Fulda, na Alemanha. Cada uma possui uma sala denominada Expictorium, oficina onde os monges realizavam cópias manuscritas de obras clássicas e religiosas. As bibliotecas antigas e medievais eram, enfim, lugares contrários à ideia de laicização de democracia. No entanto, não podemos negar que elas preservaram, guardando e copiando manuscritos hoje tão fundamentais para o nosso entendimento histórico. Então aqui a gente vai comentar rapidamente, que é na verdade o que o vídeo já nos disse e que esse texto diz também. A biblioteca ela foi criada, antes de qualquer coisa, pela necessidade de registrar informações, né? Pela necessidade de se ter guardada uma informação, né? Informações que nós temos hoje de lá, de antes de Cristo, nós só temos porque as pessoas resolveram registrá-las e guardá-las nas pedras, depois nos pergaminhos, papiros e hoje nos livros manuscritos e impressos. Então, a função da biblioteca naquela época era única e exclusivamente guardar material e, na verdade, até proteger a informação, porque a biblioteca naquela época era um lugar de pouca gente, né? Pessoas selecionadas podiam frequentar a biblioteca. Política e religião eram coisas que mantinham as bibliotecas fechadas e que censuravam a informação de maneira bem descarada, na verdade. Os mosteiros geralmente guardavam as obras porque sabiam que a sociedade não podia ler, né? Não podia conhecer, porque o conhecimento fazia do homem sábio e talvez não tão crente ao que se era propagado na época. Então, a retenção do conhecimento era a palavra principal lá naquela época. O que mudou bastante hoje, que é o que a gente vai falar já no próximo tópico, porque hoje, na verdade, a gente trabalha com a disseminação do conhecimento, que é, de fato, o contrário. Mas as bibliotecas foram criadas com esse fim. Elas passaram por muitas fases, é claro, hoje em dia nós temos uma produção de material muito maior, hoje em dia nós temos uma facilidade muito maior de produzir material físico e digital. Então nós temos, antigamente lá, a Biblioteca de Alexandria, que era considerada uma das maiores, a maior do mundo, com 500 mil itens, hoje, na verdade, 500 mil itens se armazena num espaço muito pequeno, online, por exemplo. Então as coisas mudaram bastante e, na verdade, muitas coisas aconteceram nesse caminho todo, né? A coisa da censura, a dificuldade de se encontrar informação, mas, como diz aqui no último parágrafo, eles eram, sim, contrários à ideia de laicização e de democracia, né? Elas eram bibliotecas religiosas, entre aspas, e tudo se era ligado às leis da religião e também não havia muitos motivos para se pensar em espaços democráticos, mas elas guardaram, né, por todos esses anos, histórias que talvez nós não conhecêssemos se não fossem registradas, histórias que muito provavelmente teriam se perdido ao longo dos anos. Então eu acho que
Aqui a gente já entende a essência da biblioteca, sabe? Que a biblioteca lá encarada como um depósito de livros, a gente pode parar para pensar hoje como um centro de cultura, porque é nela desde sempre que se guarda tudo o que acontece na humanidade. É nela desde sempre que se guarda tudo o que nós somos. Então eu acho que partindo desse espaço de cultura é que a gente começa a falar do nosso objetivo aqui. Então a gente vai para o próximo tópico. Vocês vão clicar aqui no link no seu canto esquerdo, que vai falar um pouquinho sobre a transformação desses espaços, né? Como é que eles foram se transformando e quais serviços eles oferecem hoje. Tá bom? É isso aí.